Nós estamos abarrotados de adaptações de games atualmente para seriados e filmes. Desde o início, a gente já existia lá desde os anos 80, 90, várias adaptações de animação, que foi crescendo a quantidade de material, né? E vários longas, alguns com fracasso e sucesso, até pegarmos e temos a vastidão enorme de adaptações que temos atualmente. E o que ocorre é que existe uma adaptação de um jogo cuja história dos bastidores é tão interessante quanto a história em si. E eu estou falando do jogo Concorde, que, por incrível que pareça, é um jogo que só ficou 15 dias disponível para venda, gente. Um dos maiores fracassos da história, mas que mesmo assim conseguiu sair um média-metragem que eu acho que ficou muito interessante de ser assistido, inclusive lá na Amazon. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras. No Sextas-feiras Sinistras de hoje vamos falar da ficção científica Concorde. Mais precisamente, vamos falar sobre a adaptação que saiu de média curta-metragem dentro da série Secret Level da Amazon. Então, a gente precisa entender dividir em três partes isso aqui para poder entender melhor. A primeira parte é: o que diabos é o Concorde? Que game é esse que apareceu e desapareceu do nada? Mas não é exatamente do nada, a coisa é muito maior do que parece. Dois, o que é essa série chamada Secret Level, que eu estou simplesmente adorando, da Amazon. Não sou patrocinado nem nada, se a Amazon quiser patrocinar, beleza. E aproveita, ajusta o sistema de busca no catálogo Amazon, que realmente continua muito triste de procurar naquela coisa. E três, vamos falar justamente dessa ficção científica de viagem espacial, que acabou ficando o episódio em si, que é bem bonitinho, gente. Então, o que ocorre? Em primeiro lugar, Concorde é uma das várias produções da Sony. A Sony é uma mega empresa que tem televisores, games, música, etc. E o que ocorre? Ela é uma das quatro grandes empresas de games do planeta, né? Do lado da Nintendo, da Microsoft e da Tencent. Sendo que o que ocorre é que ela também é dona do PlayStation. E estamos numa era onde jogos online dão muito dinheiro. Começando lá nos anos, no comecinho dos anos 2000, ter a proliferação. Antes a gente já tinha jogos online, né? Inclusive tinha até serviços para você conseguir fazer um aluguel abaixando jogos pro seu Atari no telefone lá nos anos 80, para vocês terem ideia. Só que nos anos 2000 começou a surgir os RPGs online, então jogos onde você tem vários jogadores ao mesmo tempo, as tecnologias foram ficando cada vez mais aprimoradas, e entre jogos existem os chamados Hero Shooters. O que são Hero Shooters? São jogos de arenas virtuais, onde você escolhe um personagem que vai ter um superpoder específico, e você forma um time com outras pessoas para poder lutar contra outros times. Então, existem vários modos de jogo, existem vários sistemas de Hero Shooters diferentes. O mais famoso é o Overwatch da Blizzard, que é justamente da Microsoft. Então, mostrando justamente como umas três grandes. E o que acontece? Esses jogos online, o Hero Shooter é os Hero Shooters, né? Heróis que atiram, é um desses subgêneros. Eles pegam e trazem bilhões, mas bilhões mesmo por ano. Tanto pelo fato de você ter pessoas jogando o tempo todo e comprando pequenas coisinhas pro personagem, tipo roupinhas, novas arminhas, novos detalhes pro personagem, cabelinho, óculos, etc. Quanto pro fato de que esses campeonatos rendem muito dinheiro com patrocinadores, com milhões de pessoas assistindo às lutas, toda uma rede de emprego gerada, de narradores de jogos, por exemplo. É uma coisa assim espetacular, todo esse mundo dos esportes, né? Desses esportes mentais virtuais, né, gerados justamente pelos games, né? Então a Sony estava investindo para ter justamente um mega jogo online, sendo que o Concorde não era o único, mas foi um dos projetos e estava sendo desenvolvido há 8 anos. E tudo indica que é um valor entre 400 e 200 milhões de dólares investidos nesse desenvolvimento. E o que ocorre até que esse jogo finalmente foi lançado em 2024. Só que esse jogo teve tão poucas pessoas jogando que não, assim, quando eles viram as expectativas de lucro e de pessoas que
de não quererem jogar sendo tão baixas, viram que era mais prático tirar do ar do que pegar e tentar manter durante mais um tempo. Tanto que apenas em 15 dias tiraram o jogo das vendas, recolheram o jogo livre físico das lojas, o jogo digital também e foi removido, reembolsaram todo mundo que pegou e pediu reembolso por causa do dia que tinha feito as compras, afinal nunca mais ia poder jogar, já que você precisa de ter uma central virtual que é deixar de existir para você pegar e jogar com as outras pessoas, já que é um jogo onde você não pode jogar sozinho, né? Tem que ter outras pessoas e depende justamente de uma central online, não dá para simplesmente você conectar o computador com o seu amiguinho para jogar de forma direta, né? E o jogo era, teoricamente, aventureiros espaciais com superpoderes diferentes para pegar e lutar entre si. Entre as possíveis causas de sucesso, de fracasso do jogo, tá o fato de que quase todos os Hero Shooters são gratuitos. E era mais de 300 pila para poder pegar e jogar o Concorde. Então, com isso, as pessoas, claro que iam preferir o gratuito do que pegar e gastar uma grana, ainda mais o gratuito que já tá muito mais famoso, construído por esse tempo. Número 2, muita gente falou que o jogo, que quando pegou e testou o jogo, tava falando que o jogo não tinha diferença alguma dos outros jogos já lançados. Então, para que eu quero um jogo que não tenha nada semelhante? Lembrando que a Marvel lançou também em 2024 o próprio Hero Shooter dela, que é o Marvel's Hero Rivals, e tá fazendo um maior sucesso, porque ele realmente são poderes completamente diferentes, envolvendo justamente os heróis e vilões da Marvel, né? Então todo mundo queria jogar, e de graça, né? Então, tipo, você só paga justamente pra você fazer alterações, como eu disse, né? Botar um cabelo diferente, um acessório diferente no personagem e tudo mais, e o pessoal paga justamente pra deixar o seu personagem com estilo diferentão, né? E o que ocorre é justamente que o Marvel's Rivals está concorrendo com o Overwatch, que é justamente aquele da Blizzard, e faz justamente, e diferente justamente do Concorde, que não tinha diferença nenhuma, que assim, tanto que é engraçado que quando eu vi os primeiros posters do Concorde, dava pra você pegar e quase identificar de qual série ou filme famoso tinha sido copiado os personagens, diga-se de passagem. Só que o que ocorre é que, ao mesmo tempo onde ele foi lançado, estava sendo preparado um média-metragem para ele. E já vamos entrar na nossa parte 2, que é falar justamente sobre o Secret Level, né? A série da Amazon. Pois bem, a Amazon, ela pegou os produtores da série Love, Robots, que é uma série de ficção científica de antologia da Netflix, onde cada episódio tinha um estilo de animação diferente, alguns até eram live action, se não me engano, né? Que pegavam e adaptavam diferentes contos de ficção científica, terror e fantasia. Então, basicamente, né, era uma série que era composta de filmes de curta metragem das mais diversas temáticas de ficção. E era é muito delicioso de assistir, tem alguns episódios muito bons. Se quiserem que eu comente dos meus episódios favoritos do Love Robots, coloque aqui embaixo, né? E o que ocorre? Eles foram chamados para Amazon para fazer uma série. Essa série chamaria Secret Level. E a ideia era fazer essa tema de cada episódio ser, na verdade, basicamente um filme completo, só que com videogames. Então o que os produtores fizeram? Eles entraram em contato com as mais diversas empresas de games, que selecionaram inclusive qual game estaria disponível e eles deveriam fazer, mas precisamente falam diretamente com o pessoal da produção desses games para pegar e dizer, ok, quais são os fatos importantes, qual a linha que a gente deve pegar e levar a sério cada episódio, qual a direção narrativa vocês querem. Então, qual deveria ser a temática e os elementos principais justamente de cada filme, para pegar e ser justamente ligado justamente a tanto uma fidelidade temática, né, quanto para estar de acordo justamente com o material original, né. E é bem interessante que isso resultou em umas coisas interessantes, onde temos alguns dos episódios de Secret Level são de games que vão sair ainda, né, então que funciona como uma espécie de pré-propaganda de videogame, de materiais que vão sair no futuro, né? E ao mesmo tempo fica interessante, porque você fica, ao mesmo tempo que temos episódios muito interessantes, você se fica perguntando, nossa, mas tem tal coisa nesse episódio que eu nunca vi no jogo e é um elemento importante. Será que eles vão acrescentar isso no futuro, por exemplo, né?
Tanto que um dos meus episódios favoritos é o do Mega Man, que curiosamente a gente faz tempo que a gente não tem quase nada novo do personagem, né? Tivemos alguns jogos novos recentemente e muitas coletâneas, né? E você se pergunta, será que a Capcom disse que era o Mega Man que eles deviam fazer de tantas franquias que eles tinham, porque eles têm algum plano no futuro, por exemplo, sabe? Eu adoraria ver uma série do Mega Man, né? E realmente seria um episódio piloto perfeito, aquilo que virou. Agora, quando chegamos no Concorde, né? O que ocorre? Temos um episódio bem feito, de uns 20 minutinhos, de uma ficção científica, de uma aventura de ficção científica espacial. Então, não temos uma arena com todo mundo se enfrentando. Existe sim um episódio sim de outro game, que é o Unreal Arena, que é um episódio de luta de arena, que é muito bom, que inclusive aconselho vocês a assistirem, que é muito bem feito, história com início, meio e fim. E o que acontece? Temos então o episódio do Concorde. Lembrando que o Secret Level, ele fez tanto sucesso que na semana seguinte, que dias depois de ter concluído o lançamento da temporada, já foi renovada para a próxima por causa do alto sucesso que teve. E se vocês quiserem que eu fale algum episódio específico, discutir do Secret Level, bota aqui embaixo que eu quero muito falar com vocês. Mas o do Concorde foi um que realmente, com toda a história por trás, eu acho que é aquele que eu queria mais trazer para vocês para comentar. Então, vamos falar do episódio do Concorde. Aqui nós temos um mundo de viagens espaciais. Eu fico até me perguntando se o nome Concorde não foi utilizado de alguma forma de analogia, já que estamos falando de viagens espaciais, justamente o fato de que Concorde era justamente o primeiro avião supersônico de passageiros comercial que teve na face da Terra, o primeiro e único, que depois ele saiu de atividade, né? Então eu fico me perguntando se, como é uma coisa de viagem espacial, ele acabou não pegando. Ah, por que a gente não pega e faz uma homenagenzinha ali? Mas elucubrações da minha cabeça, né? Voltando, então, nesse mundo de viagens espaciais, temos um local que controla tudo, que é a guilda. E não é exatamente que ela controla tudo, mas é o seguinte, o espaço, ele é perigoso. Temos a chamada A Tempestade, que é algo único do universo do Overwatch, que é como se fosse uma grande massa de matéria e energia extremamente destrutiva. Então, se alguma rota que você pegar e fazer de trajeto de nave passar lá, você já era. Além disso, temos muitos tipos de radiação, meteoritos, espaços extremamente vazios. Então, se você pegar uma trajetória que desvie de tudo, só que seja muito longa, você não vai ter combustível, vai morrer perdido no espaço sem conseguir pegar e estar perto de qualquer coisa para poder ajudar, né? Fora isso, rotas que sejam muito fora do padrão, se tiver qualquer defeito, simplesmente você morreu no espaço, porque não vai ter nenhum local próximo para você pegar e pedir ajuda, né? Então, o mapeamento completo do espaço sideral, ele foi feito há muito tempo atrás por um grupo conhecido como a Guilda, e basicamente para você conseguir viajar pelo espaço, você paga altas fortunas para lá, para conseguir ter justamente mapas de acesso, mas precisamente você compra uma trajetória específica que ele vai te dar justamente o planejamento inteiro de como você vai através dela para conseguir pegar e fazer suas atividades, para gastar então o mínimo de combustível e recursos para pegar e economizar. E é claro, naturalmente, se você conhece uma rota que é pouco utilizada por outras pessoas, você pode pegar e ficar milionário, economizando recursos, pegando uma série de justamente de riquezas que tem nesse trajeto pouco explorado, né? Criminosos podem pegar e fugir da polícia sem problema, porque ninguém vai se arriscar numa rota nova sem conhecer, justamente pelo fato da sua nave poder ser destruída, o pessoal morrer a qualquer momento, devido aos vários perigos do espaço sideral, né? E os nossos aventureiros querem justamente roubar um mapa, mas precisamente eles estão em posse justamente de um mapa, de uma rota da guilda que ninguém sabe quem é, apenas sabem que eles foram contratados para pegar e roubar aquele mapa específico, e então é tudo uma grande história de perseguição deles pegando e fugindo da guilda, né? Nós temos uma piloto ousada e que pega e coordena tudo e que realmente não tem medo de se arriscar, não arriscar os seus amigos, mas se arriscar para conseguir seus objetivos, porém, tá fazendo isso pela grana, então não estamos falando tanto de altruísmo assim, né? Nós temos aqui também um vice-líder que coordena as coisas, que é um cara mais amigável, que tenta sempre botar uns panos, abaixar a bola da galera, botar tudo em ordem. Uma
alien com traços reptoides, né, que consegue pegar e passar desapercebida através de espionagem, 2 atiradores distintos, um que funciona como uma espécie de sniper, capaz de pegar, ficar um tempão à distância, observar com cuidado e ter tiros ultra precisos às distâncias, né? E um outro de origem não humana, que parece muito um axolote, sabe aqueles anfíbios que a gente tem aqui na América Central, né? Que tem umas guelrinhas soltando pra fora, né? Uma coisa, parece ele tipo quase um lagartinho com uma grande abertura de mini tentáculos ao redor do rosto, né? Então, e que é o atirador de perto para pegar e soltando tiro e porrada de bomba e tudo que vê pra frente, né? E o piloto de fuga para pegar e completar toda essa turma, né? E o que ocorre é que toda a atenção é o fato de que, bem, estamos falando de um mega mapa e estamos falando de altas fortunas. Então, até onde cada um deles pode confiar um no outro com medo de trair, com medo de repente, um pegar, sair com o mapa correndo, ou de sacrificar o outro em prol de pegar e ficar com o mapa. Afinal, inclusive, se morreu um, pega e divide a grana maior, né? E ao mesmo tempo, isso várias cenas de corrida, perseguição, questões acrobáticas, corrida, analisar recursos, fuga espacial para conseguir pegar e sair dessa, e lembrando, né, não apenas sobreviver, mas tipo, fazer com que todo aquele dinheiro gasto vale a pena, já que, como eu disse, um mapa vale uma fortuna, né? Inclusive a pergunta, que diabos é de mapa esse que pega e vale tanto, e o que ele traz, né? E como ele vai impactar de forma brutal quando ele pegar e ser entregue, sabe? Então, tudo isso acaba pegando e se estruturando ao redor da história. Acaba sendo bem gostosinho, inclusive você fica até pensando se isso tivesse sido lançado na época do jogo, o que não seria possível, afinal, como eu disse, Secret Level já estava estruturado e estava sendo feito todo episódio por episódio, né? Para poder pegar e ser lançado no final do ano, né? Não daria tempo, né? Mas aí eu fico me perguntando se se tivesse sido lançado pequenos filminhos com essa temática, contando uma historinha similar, contando justamente histórias dos personagens na internet, até onde isso não teria ativado muito mais a pegar e ter o pessoal indo atrás do Concorde, já como eu falei, o fato dos personagens serem genéricos e parecendo ter sido copiados aleatoriamente de Guardiões da Galáxia e de outras histórias de filmes de super-herói, não fica... não, considerando se isso tivesse sido devidamente trabalhado, não teria realmente ajudado a pegar e ter causado menos problemas. É claro, tanto que uma coisa interessante, quando justamente o game foi cancelado, foi feita a pergunta, nossa, mas vai sair esse episódio? E a resposta da Amazon foi, sim, já está em pré-produção, vamos botar. Inclusive para a Amazon, diga-se de passagem, a ideia de um game que não existe mais, que todo mundo conheceu, não por causa dele ter sido bom, mas por causa desse caos todo, imagine a curiosidade de todo mundo que já ouviu falar do Concorde para assistir a única coisa que existe, já que o game deixou de ter qualquer tipo de acesso, né? Quando fosse lançado no final do ano. Que dia, já que a maioria não teve contato? Nossa, eu ouvi falar do Concorde. Quer ver? A única coisa que existe do Concorde é isso? Ah, vamos pegar e ver se vai ser interessante. Então, tá longe de ser, nossa, uma obra-prima de ficção científica, mas é uma história de aventura, suspense, host, bem interessante, bem divertida, né? Assim como toda a série, na minha opinião, do Secret Level, eu acho bem feito cada episódio. Alguns muito bons, o Concorde, na minha opinião, foi um episódio bem legal, né? Mas tem episódios que eu acho que são muito melhores ainda, que foram feitos dentro da história, como o episódio do Unreal, por exemplo, né? E eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram essa série, que produções de videogames vocês assistiram, se gostariam que eu falasse de outros episódios do Secret Level, do Love Robots, ou tivesse alguma outra série episódica que de repente vocês acham que valesse a pena a gente pegar e trabalhar dentro do Sexta-feira Sinistra. Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!